Esta semana, João Miguel Tavares declara-se 35. Ricardo Araújo Pereira confessa-se preocupado e Pedro Mexia sente-se medíocre. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final da primeira semana de campanha presidencial, um assunto a que vamos obviamente dedicar-nos neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Abstenção. Parece-lhe uma pasta com futuro, Ricardo Araújo Pereira? É uma pasta com presente, para já. Mas eu, antes de mais nada, queria criticar a indústria farmacêutica, porque Carlos Vaz Marques continua com restos da mesma gripe que tinha contraído na semana passada, e acho uma vergonha que... Já percorri da gripe A à gripe Z. Ora, aí está. Mas espera, já atingiu o Pedro Mexia. Eu também estou. Mas eu não fui voluntário para nenhum teste nesta matéria. Boa, ainda bem. Sobre as eleições, eu queria ser surpreendente, como aliás é meu timbre, e dizer às pessoas o seguinte: está a decorrer uma campanha para as eleições presidenciais. Isto vai apanhar muita gente de surpresa, porque realmente não se dá por isso. Não tem achado a campanha suficientemente mobilizadora? Epá, não. Tenho achado mesmo muito soporífera. Mas o que é que esperava? Eu quero culpar. Não há arruadas suficientes? Não há nada. Ninguém tem interesse. Não. Eles até podem fazer pinotes. Não há Uma senhora hoje prometeu a Marcelo Rebelo de Sousa que poderia fazer striptease se ela lhe resolvesse os problemas. Se ele lhe resolvesse a ela os problemas. Eu não vi isso. Sabes porquê? E que tal é a Não senhora? tem interesse. Não tem interesse. Ninguém se A interessa. senhora não tinha interesse? Não, ninguém. Depende da senhora. Não, eu nem sequer sei. Pega lá, e se calhar é misógino. Eu não vi a senhora. A questão é esta. Ninguém está interessado na campanha eleitoral e perdem-se notícias como se houvesse esta que o Carlos striptease, acabou de sim. dar. Exatamente. Mas como tu já não estás interessado naquilo... Não, o problema é que Marcelo Rebelo de Sousa respondeu, tanto também não. Pois, lá está. Ficámos sem aquele belo momento. Espero que tenha... prometido que resolvia os problemas à senhora. Espero que tenha perdido muitos votos por causa dessa atitude. Sim. Mas, em vez de tanto também não, a resposta de um candidato à presidência sério é, ora, até que enfim haja mais senhoras a fazer este tipo de proposta. Eu culpo Cavaco Silva. Por princípio, não é? Sim, por princípio também, porque estou com medo de deixar de poder culpar, porque está quase a ir-se embora. E culpo Cavaco Silva porque ele desprestigiou tanto o cargo de Presidente da República que ninguém se interessa pela eleição para Presidente da República. Eu acho que foi dele. Eu lembro-me de quando isto tinha interesse. As eleições tinham interesse. Está no Soares ou no Freitas? Eu não sei. Foram as únicas que Não tiveram foram interesse. nada. Pois é, lá, tu também Não, achaste que ninguém Pedro Passos Coelho desprestigiou o cargo de Primeiro-Ministro, certo? E as eleições legislativas foram muito fervilhantes. Não, mas lá está, foram 4 anos, este teve lá 10. São 10 anos a desprestigiar. Então já está. Desprestigiou muito. Está muito desgastado Desprestigiou o cargo. Sim. Ele lá desprestigiou ao ponto do Tino dizer: espera, para isso vou lá eu. Portanto, vê bem. E ninguém sabe, ninguém se interessa. Nem ninguém os hinos de campanha o têm animado? As pessoas alguma vez já ouviram falar em Cândido Ferreira? É muito raro. Eu fiz esse teste hoje na rua. Sabe quem é Cândido Ferreira? Não sei. Manuel Palito. Sim. As pessoas sabem mais depressa, sabem. E apreciam até, se calhar, o trabalho de Manuel Palito. Foi aplaudido. Foi. Na altura em que saiu da prisão. Foi. Nem os hinos de campanha o têm animado? Um bocadinho. Os hinos de campanha animam um bocadinho. Temos um pot-pourrizinho de hinos de campanha. Portugal contínuo, devolver a alegria e a dignidade ao povo e contra as máquinas marchar.
Não são eles os hinos de Neto, Moraes, Tino e Nóvoa. Qual deles lhe pareceu mais animador, Ricardo? Talvez o de Paulo Moraes, que diz, e cito, vota Moraes, que os tempos são tais e o tempo não é de ninguém. Eu acho que é uma excelente... Como é que se convence uma pessoa a votar noutra? Ouve lá, vota porque os tempos são tais e o tempo não é de ninguém. Então vou pôr a cruzinha. É isso mesmo. Eu não percebo este argumento, mas realmente tais rima com Moraes. Por isso, muitos parabéns. Mas o ninguém já não é? E já não rima com nada, mas já não interessa, não é? Pedro Mexia, quer proceder à análise da vertente lírica? Sim, houve dois que me chamaram a atenção. Um foi o de Henrique Neto, tem duas frases. Há que dizer, antes de mais, que só passámos 4, porque só 4 têm hino. Aliás, até o Tino foi um fragmentozinho muito curto. Mas os outros 6 não têm hino. Provavelmente estão em desvantagem. Ou em vantagem, como vimos. O hino de Henrique Neto tem duas frases, 2 versos, vamos dizer. Um tem uma particularidade que é uma declaração absolutamente incontestável, que é rara acontecer numa campanha política, que é: o futuro é amanhã. É impossível dizer que é falso. E a outra, muito mais problemática... O máximo é incompleto, não é? Sim, depois da manhã, para a semana que vem, etc. Mas não cabia na métrica. Não cabia, não. A segunda é não sei se é o refrão, acho que é o refrão mesmo. Henrique, pronto, que é interessante, porque ninguém lhe chama Henrique, senão a mulher e o hino, porque ninguém mais lhe chama Henrique, os amigos, certamente. Foste rei a inovar. Foste rei a inovar, imagino que se diz respeito à vida empresarial dele e a puxar pelos galões da sua... Faz bem. E porque prevê o terrorismo. E prevê o terrorismo e outras coisas. Chegada à lua, à internet. Bom, mas... É muito pouco interessante utilizar a palavra rei num candidato presidencial. Eu acho que é capaz de ser inconstitucional. Foste rei a inovar, por isso queremos ter presidente. É um pouco estranho. A questão é, foste rei a inovar, agora há um upgrade. Sim, ele está a correr todas as formas de... Como é que se chama a monarquia e república? Coisas. Regimes. Exatamente. Já foi rei, agora presidente. Fazer o pleno. E agora a crítica musical do crítico musical João Miguel Tavares. É verdade. Eu voto. Crítico musical agora, entretanto, reformado, não é? Não, vou fazendo o que posso. Mas voto Sampaio da Nova em termos de hinos musicais, atenção, não me entendam mal. É porque eu acho que o hino musical o hino de Sampaio da Nova é uma extraordinária síntese realmente do pensamento de Sampaio da Nova, que é o do tempo novo. Se vocês ouviram bem, estava ali aquela guitarra elétrica. Estava uma guitarra elétrica ali, até muito barulhenta, que é o tempo novo, não é? A modernidade, uma guitarra elétrica. Mas e depois aquilo que se ouve em fundo é uma canção que podia ser do GAC em não, porque o GAC fazia boa música, mas podia ser do GAC em 1975. Aquilo é tudo uma canção que já sou muito velhinho. E é exatamente igual o tempo novo o tempo novo de Sampaio da Nova, é exatamente assim, que é um tempo novo que soa muito a velho. E é muito bem captado por aquele hino. Muito bem captado. Além de que, passou-te essa, não reparaste devidamente, que faz rimar Portugal com sal. Não, e todo Portugal não rimava com quer sal. musicalmente, quer já há alguns hinos que não se tentava essa. Quer musicalmente, quer liricamente, este hino faz lembrar de facto dos anos 70 e faz lembrar aquela figura que o Herman há uns anos classificou como companheiro, amigo, camarada, palhaço. Porque é, de facto, é uma coisa dos anos 70. No candidato está sempre a falar no tempo novo. Portanto, é um hino... Independentemente de ser bom ou mau, é claramente um hino antigo. Como é antigo haver hinos, devo dizer. Não, é antigo. Então quer dizer que temos 6 candidatos que estão na modernidade. Não apresentaram um hino. Não vamos exagerar, mas sim, por esse aspecto, sim, por facto de não terem hino, foi bom. Devo dizer que foi bom não haver uma das coisas boas da campanha, que nós tivemos cartazes, ou quase não tivemos cartazes, e não tivemos carrinhas com alto-falantes. Há cartazes? Há poucos, mas muito poucos comparado com... A Marisa Matias estou sempre a vê-la em cartazes. Que já deram confusão ali. Já deram confusão. E não vais fazer nenhuma apreciação complementar? Com um por todos e uma por todos. Pronto, ok. Não. Nada Bom, entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Abstenção. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Psique. O que é que tem em mente para o cargo, Pedro Mexia? Marcelo, no debate com a Maria de Belém, acusou-a de querer ser psicóloga. Porque ela lhe chamou hiperativo.
E ele fez logo uma defesa de honra dos imperativos, etc. Mas, depois, numa entrevista, disse que é importante, uma entrevista ao Observador, disse Marcelo, é importante conhecer a psicologia dos protagonistas políticos. Bom, eu concordo com isto. Aliás, um dos problemas das eleições presidenciais em relação às eleições, por exemplo, legislativas, é que nós temos que gostar deles. Nas legislativas nós podemos concordar com o programa, com a zona política em que o partido se insere, com o nosso historial emotivo. Aqui temos que gostar deles. E isso é muito mais difícil. E, portanto, todos nós temos uma imagem. Acho que não há ninguém que não tenha uma imagem de um candidato, porque toda a gente tem uma imagem, quer dizer, uma apreciação, uma psicologia caseira. E Marcelo nisso tem razão. Portanto, é normal que se utilizem contra Marcelo, ou a favor dele, argumentos psicológicos, porque é isso que nós fazemos. Conhecemos uma pessoa, seja pessoalmente na televisão, e temos uma ideia sobre ela. Isso geralmente aqui um exercício a Marcelo, então, caracterizando, analisando os diversos candidatos presidenciais. Não é fácil, porque nem todos, há uns que nós conhecemos. Nem todos têm psique? Eu acho que alguns não têm personalidade. Para ir buscar um sketch dos Gato Fedorento, nem todos têm personalidade jurídica. Eu não consigo definir Cândido. Pronto, mas já que temos uma semana de tempos de antena e de arruadas e de ações para a televisão, vamos começar... Todos nós acompanhamos com grande atenção. Com grande intensidade e entusiasmo. Vitorino Silva, João Miguel Tavares. O José António Saraiva dizia no Sol uma coisa engraçada, dizia que ele não podia ser candidato a Presidente da República porque não passava no exame da 4ª classe. Mas hoje em dia, como de qualquer forma o Governo acabou com os exames de 4ª classe, acho que já não existe esse problema. O que é engraçado, como toda a gente, ele é uma personagem muito simpática. Mas o que é engraçado nestas personagens independentes, aplica-se tanto ao Tino como aos outros, é que não são suficientemente idiosincráticos. Nós esperamos que esses independentes sejam de repente uma espécie de ETs vindos sei lá de onde. E as mensagens deles, nenhum deles é suficientemente bizarra para nós lhe prestarmos atenção. Nem o Tino. Eu já achei, o Tino já foi mais bizarro do que é hoje em dia. Eu acho que ele se aburguesou. O Tino de Ranza aburguesou-se. É isso que eu tenho a lamentar. Ricardo, tem visto os tempos de antena do Tino? Tenho visto com muito interesse. Aliás, o Tino é um candidato, digamos, folclórico. E a gente tem tendência para acentuar esse aspecto e tal, e não o levar a sério. E depois aparece José António Saraiva a dizer uma coisa bem desagradável e a gente passa a simpatizar mais com o Tino. E é isso. É possível, talvez, eu não faço ideia. Não falei com o Tino o tempo suficiente para saber se ele passa ou não no exame da 4ª classe. Mas tenho lido o José António Saraiva, é possível que ele não passe em certos psicotécnicos. E há candidatos tão ou mais folclóricos que o Tino. O Tino, pelo menos, é genuíno e é simpático. Alguns dos outros candidatos folclóricos são o Jorge Sequeira. Já estamos a saltar. Estamos a saltar. Isto é uma ordem, É um ordem. É um candidato. É o anarca. Este é o anarca. Há candidatos a quem não se compraria um carro em primeira mão. Não é? Paulo de Moraes. Paulo Moraes. De Moraes. Pois é, A de assinatura Moraes. é sempre de Moraes. O Paulo de Moraes aí eu acho que consegui mais ou menos definir psicologicamente Paulo Moraes, que é... Falando no cabelo. Pelo cabelo. Não. Eu acho que há um problema de monomania. Sim. Há um problema de monomania em Paulo Moraes, que é... A corrupção é extremamente importante. Corrupção. Paulo Moraes, que horas são? É muita corrupção. Certo, o que é o almoço? Por falar nisso, corrupção. E é muito difícil ter uma conversa com Paulo Moraes, a não ser que seja sobre corrupção. Enfim. E, portanto, há ali de facto aqueles carrinhos a que se dá a corda e depois vão contra a parede e ficam... Atenção, é uma boa parede na qual amarrar, porque realmente existe Não, esse é que é corrupção. mas esse é que é o problema, é que a corrupção é um tema tão importante e tão relevante que desprestigiar o tema da corrupção não é uma boa ideia. Não é boa ideia. Ele consegue desprestigiar o tema da corrupção. Henrique Neto. Ricardo. Henrique Neto é rei na inovação. Isso, já, rei na inovação, eu acho que está claro, não é? Foste rei a inovar. A inovar. Eu vi aquilo e pensei, eu tenho Toda a gente perdido... gosta do Henrique Neto. Não, certo, tudo Sim. bem, mas eu pelos vistos tenho E diz coisas pouco ponderadas, atento à de modo vida geral. política porque eu não sei em que é que ele inovou. Eu confesso que não sei, não tenho... Eu tenho umas ou duas Moldes ideias. de vidro. Foi moldes de vidro? Em moldes... então pera, então vou remodelar... Não sabia. Vou formular o meu sentido de politicamente também Também. não puxo pela língua, João Miguel. Não pus pela língua, pá. Não, mas eu quero ouvir. Um socialista, então.
Quero ouvir, diz lá. O socialista que avisou sobre Costa Está bem. desde... Mas isso é inovar agora? Não, Bem, no reino socialista foi muito quando foi. Mas não é bem inovação, pá. Tá bem. São vocês com o terrorismo. Coitado do homem. Desconfiou, portanto, ele O homem diz coisas desconfiou. ponderadas. Eu gosto da campanha dele. Portanto, ele desconfiou que o Sócrates talvez não fosse assim, a pessoa mais séria do mundo e que era capaz de haver bombas para aí de repente. Eu gosto do bem. Henrique Neto. Se o Marcelo continuar a fazer de morto daquela maneira, eu ainda sou homem para votar em Henrique Neto. Estou Houve um indeciso. silêncio de Pronto. Fica a nota. Fica a nota, sim. Fica a nota. Eu anuncio em todas as eleições em quem é que vota. Aliás, todos nós anunciamos nas eleições em quem é que acabamos por votar. Não é? Sim, sim, que temos anunciado Somos sempre. muito transparentes. Acho que me falta um candidato. Pedro Mexia, Cândido Ferreira. Eu sei que estava em pulgas para dizer Não, já qualquer coisa disse, sobre não Cândido sei Ferreira. dizer nada, não era... Então, ele teve um momento altamente relevante. Foi quando Foi saiu quando? de um debate. Portanto, e só isso já é muito significativo sobre ele. Que é, o momento mais importante da campanha foi quando ele não falou. E tentou usar um argumento que, em geral, tem tido alguns frutos na política portuguesa, que é: este senhor não é nada doutor. Foi agora com Sampaio Nova. Pá, atenção, eu acho que se a polícia juntar uma linha de identificação para eu dizer quem é Cândido Ferreira, eu não consigo. Se a linha estiver bem feita, eu não consigo dizer quem é. Sinceramente, eu não consigo distinguir Cândido Ferreira de outra pessoa qualquer. Nem se ele tivesse palmado a carteira. Nem que ele me tivesse palmado da carteira. Muito bem. Que coisa que é fácil, como todos nós sabemos. Não é, Já contaste aqui exatamente. publicamente. Jorge Sequeira És tu que vais entregar. para o João Miguel Tavares. O Jorge Sequeira, ele tem uma característica que eu acho que a parte mais inteligente da anatomia dele são os óculos. É uma coisa que eu estou bastante Só convicto. que eles não são anatomia, são prótese. Era uma boa piada. Por que é que estás a estragar? Era para Porquê é que estragar, estás era só assim tão... Por que é que estás tão textual? Não sabes que estragar. nós estamos a falar de eleições. Já devias ter literal. sido contaminado por Sampaio da Nova e percebes que isto aqui agora é o reino da tempo novo. metáfora. É o tempo novo e o reino da metáfora. E depois dele ter feito aquela belíssima intervenção, lá está com o cartaz da Marisa Matias e uma por todos que ele converteu em uma para todos. Para efeitos humorísticos, badalhocos. Para efeitos badalhocos. Não, porque ele é psicólogo motivacional. Era... Atenção, hã? Olha que ele pediu desculpa por isso e tu se calhar tens que pedir desculpa também no próximo programa por esse Há comentário. uma insinuação neste Houve, comentário, não houve? claramente. Muito misógina, mais uma vez. Eu apenas Prova. enunciei a profissão que o senhor Exato, enunciado. diz de si próprio. Tem alguma anotação a fazer sobre Jorge Sequeira? Eu já disse Os que Jorge Sequeira uma vez... Mas os óculos são impressionantes. Os óculos são muito impressionantes, sim. Eu já disse que Jorge Sequeira uma vez disse que tinha muita experiência, conhece bem o ramo do calçado. Acho que já disse. Foi um dos argumentos que me fez vacilar. Espera aí que se calhar Foi um, vota tema Jorge Sequeira. foi um tema discutido nos debates. Não viste o debate entre Marcelo e Tino? Eu conheço o setor do calçado. Discutiram quando é que ele calçava, portanto. Foi? Mas isso foi com o Marcelo. Com o Marcelo? Quem é que ganhou esse debate? Não sei quem é que tem pé maior, mas... Eles não chegaram um dia. Eu sou menino para ganhar um debate desses. Mas depois não corresponde, não é? Não, eu calço 47. Não é isso. Pedro Mexia, Edgar Silva. O Edgar Silva está a marcar... Estamos a chegar ao clero. Não, o Edgar Silva estava a marcar presença, que é o que fazem em geral os candidatos do PC nas presidenciais, não são em geral candidatos muito fortes, Não é bem marcar presença, é mais rodagem, não é? até aparecer o bug Coreia do Norte. De repente, aquele bug, que é uma coisa que ele podia treinar, está para canto. Quando fizerem a pergunta Coreia do Norte, não responda. Mas ele não foi capaz. E, portanto, é um candidato que tem dúvidas sobre que tipo de regime é a Coreia do Norte. E isso, acho que, para o eleitorado PC, isso não faz moça nenhuma. Para todas as pessoas que não são marxistas, leninistas, desde criancinhas, votar num candidato que tem dúvidas sobre a Coreia do Norte, acho que... Eu vi uma ação de campanha interessante do padre Edgar Silva no norte do país. No norte do país, a minha família é toda do norte. Eu sei Mas padre disso. sempre padre? Sim, acho que sim, porque Sim. a questão é esta. No norte do país não se gosta muito de comunistas. Acho que isto quer dizer, é óbvio, não é? A gente sabe Mas tu disso. safaste. Safei-me mais ou menos. Vieste para Lisboa. Exato. Não gostam muito de comunistas. Este é padre. E eles gostam de padres. No Norte gostam muito de padres. E, portanto, deve ter havido, sim. Havia operários que estavam a pegar nos panfletos e dizer não sou padre. A benção. Era difícil ali. Havia gente dividida. Percebia-se isso. Pode ser que seja uma maneira de implantar o PCP no Norte do país. Marisa Matias, João Miguel Tavares. É uma excelente eurodeputada, segundo a gente ouve dizer, não é? Eu acho que é isso, é uma excelente eurodeputada. Eu gosto da Marisa Matias, é muito Há simpática. aqui uma competição Mas- Marisa Matias, Edgar Silva em termos de Não, contagem de votos. A Marisa Matias confirma. Segunda O Edgar Silva, para mim, é uma decepção. Segunda Eu- chance. Não, Sondagem, sim. na noite eleitoral
Vai ser uma das competição. Competições a olhar de perto? Sim, embora eu aí se calhar... Há uma corrida Sondagens do Bloco mais ou PC. menos mais ou menos igual. 4,5. Sim. As que saíram agora. Mas o Edgar Silva tem sido para mim uma desilusão. A Marisa Matias é igual a ela própria, é uma boa candidata. Eu gosto de ouvir, a não ser quando vê o Pablo Iglesias. Mas Que disse que ela não anda, ela não anda, avança. Sampaio da Nova ficou super Não sei o que invejoso quer dessa dizer. imagem. Eu pensei, bolas, queria ter dito isso na televisão. É a mesma coisa. Quando se anda, sim, a não ser que se anda às arrecuas. Pode ver, pode andar para trás, para o lado. Olá, é isso. Sampaio da Nova. Cidade Nova é muito lírico, não é? E É um De baladeiro. onde é que foste tirar essa ideia? um bocadinho lírico. É um baladeiro. Só por Sal rimar com Portugal. E bom, Mas dá imensos toques na bola. por acaso dá. Eu vi, atenção ao velhinho, atenção, que ele dá uns toques ainda. Ainda dá uns toques, é Mas teso. eu acho que era guarda-redes. Era guarda-redes. Não era guarda-redes? Não sei. Assim ainda é mais impressionante. Um guarda-redes com técnico. Com um jogo de pés. Muito bem. Olha, Isso é moderno. Muito útil. Isso é moderno. Atenção, eu acho Isso é a coisa mais moderna que ele tem, se calhar, então. Eu acho- espero guarda-redes não e estar tem um aqui a bom espalhar jogo de pés. um boato infundado. Não, seja como acho for, que algures isso. seja Que como ele for, foi acho, guarda-redes. acho mais valioso para o chefe de Estado isso do que conhecer bem o setor do calçado. Mas a história... Mas o Sampaio da Nova, o tempo novo é que não me sai da cabeça. É a mesma coisa... Sabem aqueles adolescentes que vão, que vão ao armário da avó buscar uns casados a chegar à naftalina e andam realmente com eles na rua e aquilo parece moderno. É igualzinho. Porque Sampaio as da Nova modas é são assim. assim, pá. É isso. As modas são assim. Mas há bocado o Que era antigo. João Miguel Tavares chegou aqui a assobiar o somos nós, somos nós. Não, mas claro, mas eu Fica. guardo sempre um lugar no meu coração para a cantiga de esquerda. Eu formei-me assim, sou um grande adepto de Sérgio Godinho e de Fausto e de Zé Maria Mário de Branco Belém, e de Pedro José Mexia. Afonso. Eu vi alguns debates de Maria de Belém e o que me ocorreu foi: porquê? Porquê? É uma pessoa que não é... Acho que a maioria das pessoas gosta dela ou não desgosta dela. Não é uma pessoa que tenha nenhuma característica pessoal ou no seu percurso político que nos faça embirrar, antipatizar. Mas porquê é que candidata presidencial? Houve um articulista... É sensível a um número É. grande desses Não, candidatos. Só que Mas ela tem um ela foi equívoco presidente do extra. PS. É verdade. Não, ela tem um equívoco extra, porque no atual estado do Portugal, 2016, ela não é suficientemente de esquerda para a esquerda, nem é suficientemente de direita Sim, para a é direita. verdade. Ela está ali numa espécie de zona de ninguém. E eu acho que se vai notar, vai-se notar. Sim, e é que Se tudo lhe correr bem, ela fica interessante. Não é a direita da esquerda por contraponto à esquerda À da esquerda da direita. direita. É que não há. Não, o embaixador Costumou- Seixas da Costa definiu Maria de Belém como, qualquer coisa como, não estou a citar textualmente, mas o Guterres que se arranjou. E no fundo é isso, é uma pessoa daquela área de centro-esquerda em que a direita não desgosta, em que o eleitorado católico simpatiza, só que Guterres era um candidato que podia ganhar à primeira volta e Maria de Belém está ali abaixo dos 20% em todas as sondagens e, Como? portanto... Não ganhava. Não sei, mas quer dizer, mas era um candidato potencialmente ganhador. E de repente alguém... Devido à falta de memória dos portugueses. No caso de Maria de Belém, o que aconteceu é que a primeira pessoa, salvo erro, não sei se foi a primeira pessoa, mas pelo menos foi a primeira pessoa que teve impacto, que lançou a candidatura de Maria de Belém, em termos públicos, a primeira pessoa que falou, não foi a candidatura, que lançou o nome dela, e se fosse Maria de Belém, foi Ana Gomes. Ana Gomes é apoiante de Sampaio da Nova. Portanto, a primeira pessoa que se lembrou do nome de Maria de Belém não apoia Maria de Belém. Enfim, é um pouco bizarro. E para terminar, Marcelo. Ricardo. Acho que era quem me faltava. Eu estava É. aqui a fazer a lista dos candidatos e esqueci do Marcelo, realmente. Portanto, Marcelo. notoriedade, não é? Falta É capaz de ser notoriedade. isso. Como não tem cartazes, uma pessoa Não, esquece. esquece a cara dela. O que é que a gente pode dizer? Portanto, psicologicamente estamos ainda nisso, não é? É. Eu não... Pá, lá está. Uma pessoa... Não vai fazer aquela rábula. Não vou fazer. Pode fazer, mas é proibido. Bom, Não? não. Eu acho que até o próprio professor Marcelo acho que já evoluiu nessa matéria, parece-me. E De ontem para hoje, aliás. foi de ontem para hoje. Não, Tem, Ele é costuma uma coisa que ele evoluir, costuma fazer. ele evolui em 24 horas, em geral. Costuma fazer. Mas é bom ele ter muitas opiniões, pá. Faz falta uma pessoa que tenha, por contraponto com outras que não tenha nenhuma. Nada mal. Agora, quando Maria de Belém disse que o professor Marcelo era hiperativo, eu sinceramente não vejo interesse, chama-me parvo, mas eu não vejo interesse político nessa matéria. Nem nos comprimidos que ele toma e tal. Não creio que isso tenha interesse
na campanha Só que eleitoral. aquilo era uma palavra de código. E hiperativo, na linguagem codificada, queria dizer intriguista e coisa do género. É isso que ela queria dizer. Não é simplesmente que ele dorme pouco. E frenético. Isso não é. Não? Sim, é frenético e, portanto, Inconstante, não é? quer criar os famosos factos políticos, quer criar coisas, é isso. Portanto, acaba por ser uma acusação quase de caráter, mais do que simplesmente psicológica. E afasta da presidência da República vários milhares de, por exemplo, crianças portuguesas. Está bem, isso no sentido próprio da palavra. Mas não é disso que se trata. Marcelo tem andado sozinho na Achas campanha. que era hiperativo era uma metáfora? Era... Não, acho que ser hiperativo em si mesmo não é um problema. Pois não, por isso é que eu acho que não é desinteressante. Por isso é que eu acho que hiperativo quer dizer o senhor não é de confiança. O senhor está sempre Sim. a magicar coisas, o senhor está sempre a... É o que Tá bem, dizem, não é? dia sim, dia sim. Isso. É um salto lógico. Pois é. Difícil de... Marcelo tem andado sozinho na campanha, mas esta semana houve uma revelação curiosa. Isso sim. Miguel Relvas disse à Visão que tem estado a ajudar Marcelo, dando-lhe uns conselhos. Isso eu acho importante. Porque... Não, a mim explica muita coisa. Não, eu acho que é... Porque, atenção, é exatamente é a estratégia oposta à do Tino. Porque o Tino é uma pessoa sem formação, sem habilitações académicas, que se vai reunir de peritos. E o Marcelo é um professor catedrático que se aconselha com uma pessoa sem formação académica. E, portanto... Mas isso explica muita coisa. É para procurar ali um ponto de equilíbrio. O Marcelo, na verdade, não está a fazer uma campanha. Aquilo é um rally das tascas. E portanto... Campanha da marmita, disse ele. Sim, aquilo é um rally das tascas. Aquilo é um rally das tascas. Relvas- E isso explica muita coisa. Miguel Relvas está a ajudar. A gente diz, bom. Ao assim já revelá-lo está bem. assim, Relvas teve uma atitude de amigo. Não, é como quando ele vem comentar para a TVI em nome do PSD. Desgraçado, pobre PSD. Cada vez que o Miguel Relvas aparece, perde 1000 votos, no mínimo. Mas ele não faz de propósito, certamente. Pois não. Eu acho que pensa- provavelmente ele não tem noção. Mas como eu acho que a campanha do Marcelo realmente, para alguém que é mais à direita como eu, está assim muito magra, aquilo é só numericos com a esquerda, despreza a direita e despreza o cargo do presidente. Linguagem de telenovela é giro. E, portanto, isso explica muita coisa. Ou seja, ele está a ser uma campanha bem desinteressante e agora dizem, Miguel Relvas está a ajudar. E ele, bom, Está a ver está tudo explicado. Relvas Marcelo a pedir conselhos a Relvas, Pedro Mexia. Não, há uma coisa que é possível e que não está exatamente muito claro. É verdade que Marcelo anda sozinho, mas é verdade que também teve na fase da recolha de assinaturas e tem alguma coisa, estruturas locais dos partidos, nomeadamente do PSD, não é? E, portanto, Miguel Relvas conhece bem a máquina do PSD e, portanto, por esse lado, acredito que possa ter alguma participação. Evidentemente não ajuda nada ele dizer isso e também não me parece que não estou a ver Marcelo seguir o conselho de ninguém. Também ele pode ter uma reunião com ele, dizer que sim e depois faz o que lhe apetece. Que conselho é que imagina Relvas a dar a Marcelo, Ricardo Araújo Pereira? Eu, mais do que isso, imagino Marcelo a dizer: o que é que te aconselhas? Ok, vou fazer o contrário. Em princípio é isso, não é? A estratégia é essa. Não há outra razão para alguém ouvir Miguel Relvas. Eu não consigo, sinceramente, não... Tenho dificuldade em perceber porque é que alguém precisava mesmo de aconselhar com uma pessoa idónea e tal. Já sei, é o Relvas. Não vejo... Mas deixa-me só dizer, houve uma coisa interessante por causa disso da campanha das pessoas para terem apoios encapotados, que foi agora nestes últimos dias ter havido apoiantes de Maria de Belém, incluindo um deles, que não é um apoiante qualquer, Manuel Alegre, a acusar o PS de estar a fazer jogo encapotado, dizer que a direção do PS disse que não apoia nenhum dos candidatos e aconselhou o voto em qualquer um dos dois da área socialista, ou mais ou menos, chamemos-lhe assim, portanto, Maria de Belém e Sampaio da Nova, mas diz Manuel Alegre e disse Vera Jardim, que não são provavelmente pessoas da ala direita do PS, que na prática o PS está no terreno a apoiar Sampaio da Nova. E, portanto, Manuel Alegre... Falaram em batota aos dois. Manuel Alegre tem um historial de conflito com o partido nas presidenciais, aliás em duas, mas enfim, numas em particular, fez esse ataque e é bastante interessante, porque de facto ninguém tem dúvidas que Costa prefere Sampaio da Nova a Maria de Belém. A única pessoa que ele prefere a Sampaio da Nova é Marcelo. É o único candidato. O Pedro Mexia fica então ministro da PSIC. É a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da Cultura da Nota. Isso não será nocivo, João Miguel Tavares? Parece que sim. É super nocivo. Parece que é quase tão mau como a Coreia do Norte era bomba H. A cultura da nota. Quero falar horrível. das justificações
que o novo Ministro da Educação foi levar ao Parlamento para Sim. a reversão do calendário de exames. Exato. Ele, depois de ser muito pressionado, lá Escola apareceu pública. a dar-se uma justificação. No início só tinha lançado um comunicado, mas depois de se justificar pessoalmente, nós percebemos que mais valia ter ficado calado. Porque aquilo que veio é o velho paleio daquela cultura que eu gosto muito, que é troca-se a cultura da nota pela cultura do cuchi-cuchi. A educação cuchi-cuchi é sempre uma coisa que eu aprecio muito, desde aquelas pessoas que ficam horrorizadas porque nós damos uma palmada no rabo de uma criança, até aqueles que... a cultura da nota, coitadinhas das criancinhas que têm que ser felizes. Felizes, porque assim é que vão ser boas cirurgiãs, Mas como parece indicava a que a Catarina maioria Martins. dos países da OCDE não tem no ensino básico exame. Exame, sim, mas a questão não está sequer os países terem ou não terem exame. Aquilo há duas questões Quer diferentes. dizer, não é uma coisa abstrusa não haver exames. Não, o que é Mas a maior parte dos países da OCDE é cuchi-cuchi. Não, sim. Hoje em dia, de um modo geral, a cultura do cuchi-cuchi está-se a expandir pelo mundo fora, isso sem dúvida. Mas a questão não está em haver ou não exames da quarta classe, está na maneira como as coisas foram feitas. Ok? É muito engraçado. É uma designação Na um bocadinho quarta antiga. classe. É antiga, era a minha, tá bem? Ainda eu não vou para o dia da raça, porque já não me lembro. Mas a quarta classe, eu quando andava, era a quarta classe, tá bem? E quando tu andavas também. E o Pedro Quando eu andava assim, mas eu não ando hoje, portanto, não é essa a verdade, eu já tenho filhinhos e tal. Mas eu não, ainda digo, peço desculpa, ainda digo quarta classe. E contínuos, às vezes digo contínuos, em vez de auxiliares da ação educativa. Imagina. Shame on you. Peço desculpa por isso. Agora, a questão está na maneira como as coisas foram feitas e naquelas justificações de as crianças não têm que se inquietar, nem têm que sequer se preparar especialmente para as provas de aflição. Treinar para os exames é pernicioso. Ai, coitadinhas das crianças. É este tipo de cultura que a pouco e pouco reentra, mas é sobretudo, ao mesmo tempo que reentra esta cultura de coitadas das crianças, a esquerda, que tanto critica a direita por não dialogar com ninguém, de repente aparece, faz uma revolução na educação sem passar para TV a quem quer que seja. A CNE emitiu um comunicado, emitiu um parecer, foi completamente ignorada. E é muito engraçado que se isto fosse feito por um governo da direita, o governo da direita estaria a ser profundamente autoritário e parece que sendo um governo de esquerda, não, esses estão a ser decididos. Isto não é admissível, não é admissível e mais uma vez na educação perde-se uma oportunidade que me parece óbvia de chegar, puxar o PSD e decidir vamos de uma vez por todas fazer uma reuniãozinha em que nos entendamos na educação para os próximos 10 Já anos. se reuniram esta semana, Passos Coelho e António Costa. Pois foi, mas acho que não foi para discutir isto. Não se sabe. Não, chega-me que foi mais para discutir o Banif. Entendam sobre a educação, porque não é razoável, ninguém entende que haja qualquer espécie de questão ideológica por a direita diz que as provas têm que ser feitas no quarto, no sexto e nono. Já, se tu foste de esquerda, não. Aí queres que seja no segundo, no quinto e no oitavo. Isto é ridículo. Não, mas São provas diferentes. há uma dimensão. Sim, são mas há uma provas dimensão. diferentes, umas são de aflição e as outras são de exames. Sim, pronto, ok. A diferença entre esquerda e direita é a direita quer exames, a esquerda quer provas. A direita quer Isto é examinar, a patético, esquerda quer aferir. entendam-se. Exato. Tens que respeitar Lá isso. está, é o cuchi-cuchi. Com que imagem é É que o ficou Cuti- Ricardo Araújo coitadinho. Pereira depois da primeira intervenção do ministro Tiago Brandão Rodrigues no Parlamento? Fiquei com uma excelente imagem, pois não vi. É só por isso é que podes ter tido, se tivesses visto. Ministro- não tinhas ficado. Atenção, o ministro é um courense, devo dizer. O ministro é da terra da minha mãe e da minha avó. E, portanto, sou do Minho natural. Quem não conhecer o Minho não conhece Portugal. Ou, é muito- citando Sampaio da Nova, O meu corpo, O meu corpo é todo. todo, meu corpo- todo o meu corpo é minho. todo o meu corpo é minho. Lá Pensava está. que Eu ias não rir posso dizer do meu Gonçalo. corpo a mesma coisa. E sabe Partes do meu corpo não são minho. São que ilhas, São outras províncias. ilhas adjacentes. Sim. Algumas partes do meu corpo são alentejo. Estão muito... sério? Tu admites isso assim, em O que é que público? eu posso fazer? Não, Ah, não tenho outra hipótese. Olha, então, posso dar? não Não viu? sei se a tua Posso mulher ser- estiver lá não- em casa. não vi, posso mas dar à frente. uma Não, mas isto realmente, eu acho que nesta questão, que tipo de divergência? A questão é essa, Não, mas há uma divergência.
entre o PS e o PSD há uma divergência assim, há uma clivagem tão grande. Em várias questões Agora não a há. questão eram as explicações do era o ministro. ministro, Não viu era as o explicações do ministro? Eu sei lá o que é que ele Não é? disse. Pronto. Mas As gostei explicações do muito, ministro gostei muito. convenceram. Realmente está terrível. Não, porque, Pedro Mexia. não, porque há as duas... Viste? Não foste nada cuchi-cuchi. Tu não? Foste muito direita. Repreendeu? Pedro Mexia. Foste o moderador de direita agora. Não pode ser. Tens de ser um moderador de esquerda, os tempos mudaram. Não é assim que se interrompe Ricardo Araújo Pereira. Dá para cortar o microfone àquele senhor? Acho que Regi. há a questão procedimental e a questão substancial. Na questão procedimental foi tudo muito mal, porque não só é mais uma mudança, já falámos aqui deste tema de outras vezes, é uma mudança a meio do ano letivo, pede-se o parecer à CNE, ignora-se o parecer, discute-se quando é a data de entrada em vigor, portanto, toda essa parte foi muito mal. E depois há uma parte substancial, que é aquela história do elitismo e do... Ele pode recuperar o que foi dito e eu não posso. Ele está a resumir. Tu estás a dizer que não há nenhuma diferença substancial ideológica. Existe uma, que é a maneira como tu interpretas a democratização do ensino. Uma coisa é, por exemplo, quando o ministro e quando o governo fala em elitismo, claro que não deve haver elitismo no sentido de elitismo social. A democratização do ensino significa o acesso das pessoas ao ensino, dos estudantes ao ensino, e também a não discriminação e a tentar ultrapassar as diferenças sociais, etc. Mas no ensino, há bons alunos e maus alunos. Depois de tudo isso, Certo, mas há mérito. eu não consigo acreditar que entre o PS e o PSD, que são quase gêmeos em quase tudo. Não, mas não são. Nessa matéria não são. Não consigam arranjar o mínimo do miúdo conseguir fazer o liceu todo, já não se diz liceu, Lá está. Bem observado. Sabendo o que é que conta. Tens toda a razão. Estás a falar muito bem, Ricardo. O que é que conta, pá? Era bom a gente saber, não é? É fazer PGA e tu Ninguém tem João Miguel Tavares fica ministro da recomendação. Estão entregues as pastas ministeriais. Altura para um breve intervalo. Saudoso intervalo. Não mais. Um cheirinho só. Ah lá. Incrível. Então, foi rápido ou não foi rápido? Cá estamos outra vez e para investigar porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara preocupado. É uma preocupação que possa partilhar em público, o Ricardo Araújo Pereira? Eu estou preocupado porque... Não tem nada a esconder. Mas tem a ver com o facto tenho de várias tens coisas a alentejo em esconder. certas partes do teu corpo. Não, tenho várias coisas a esconder. Sou como o João Miguel, que é tudo aberto e não sei o quê. Se tens que ir toda aberta. Estás sempre. Mas eu estou preocupado com o seguinte. Aparentemente, Assunção Cristas é a candidata única à sucessão de Paulo Portas. Isso é problemático porque o próprio Paulo Portas celebrou nas legislativas as mulheres que gerem o orçamento da casa, cuidam dos mais novos, tratam dos mais velhos. Ora, Assunção Cristas, candidata à liderança, não vai poder ser a fada do lar que Paulo Portas imaginou para todas as possuidoras de um pipi. Será a fada do Caldas? Será a fada do Caldas assim, mas está muito longe de ser aquilo que Tem Paulo orçamento Portas para gerir no Caldas? acaba de ser certo. E há lá velhinhos. É mãe? E há gerações juventude populares, sim, popular. claro, talvez se possa. Mas é importante não esquecer que o CDS é um partido onde mulheres já apanharam. Não me esqueça do incidente entre aquele deputado e a pobre doutora Maria José Nogueira Pinto, que levou um chega para lá. Como é que se chamava aquele deputado? Hélder Amaral. Hélder Amaral, exatamente. Que quando confrontado com essa entrada... Carga de ombro é legal. Não, parece que foi uma entrada merecedora de amarelo, pelo menos. E ele disse, não, um beirão não bate nas senhoras. E eu quero aqui dizer que todo o meu corpo é beira também. E é isto. A fonte da minha preocupação é essa. O que é que mudará com a Assunção Cristas na liderança do CDS, João Miguel Tavares? Não faço ideia. Neste momento não faço ideia. É porque o CDS, na verdade, pode ser tudo. Eu acho que o CDS tem aqui uma grande oportunidade. Porque como o espaço da direita está muito vazio, ele tanto pode ser conservador e vindo de uma costela democrata cristã, que se calhar provavelmente será a costela da Assunção, mas existe também um grande espaço liberal. Aliás, o Adolfo Mesquita Nunes escreveu um texto muito interessante na Visão, onde propunha aquilo que ele chamou de um reformismo suave. Não é? Sensato. Um reformismo sensato. Agora resta saber se o CDS está disposto a ser uma série de coisas, não é?
é uma clivagem muito grande com o passado do CDS. Não, Que sempre teve um rumo bem... sempre Mas teve essa cada clivagem. vez. Sim. Exatamente, sempre teve essa clivagem. Vai ser interessante acompanhar para que lado é que a Assunção cai, porque ela, por um lado, representa uma juventude que espero eu que seja mais liberal, por outro lado, tem claramente uma tradição democrata cristã. Vai ser interessante ver para onde é que vai ser muito interessante acompanhar o percurso dela. E não acho que tenha que ser necessariamente uma líder de transição. Surpreendeu a desistência de Nuno Melo, Pedro Mexia? Só num certo sentido, porque não foi uma desistência da pura lógica partidária. Na pura lógica partidária, o que se pensa é que quem é que tem mais apoio dentro do partido. E tudo indica, e é o que se fala, é o que as pessoas que são do CDS dizem, é que Nuno Melo tinha mais apoios no partido, tinha mais distritais, tinha mais tropas. Está lá há mais tempo, etc. É um político popular, pela passagem da comissão de inquérito do BPN, etc. Não descura deveres em casa. Não. E isso É uma fada do lar. Mas por outro lado, a Associação Cristã era mais popular no eleitorado. Houve, aliás, uma sondagem que dizia que entre os eleitores do CDS ela tinha a preferência de 41% contra 31%. Enfim, isto vale o que vale, mas parece-me que é. E é raro um partido, basta pensar no que se tem passado no PSD, é raro um partido pensar nos eleitores. O partido pensa, acima de tudo, nos militantes. O que é que isso interessa? O que é que interessa mais aos militantes? E, aparentemente, Nuno Melo pensou nos eleitores. Nuno Melo também pensou numa coisa que, aliás, Também disse, pensou que é o facto de não estar no Parlamento, não ser deputado na, portanto, não ser deputado na poder, Assembleia ter uma voz e não poder confrontar diretamente com o Primeiro-Ministro, claro, isso também. Político. Mas a verdade é que ele, se quisesse, provavelmente poderia ganhar. Tudo indica que sim. E, no entanto, ele percebeu que... E ele disse uma frase muito engraçada, que é, ele disse, eu não vou gozar do estado de graça que ela tem. E isso é muito interessante. Vamos ter tempo de discutir porque é que ela tem, ou as pessoas acham que ela tem, um estado de graça. Discutiremos mais A mulher adiante, é simpática. um dia destes. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara poderoso? Foi? Era Não, era Não preocupado. era. Poderoso estou sempre. preocupado. Quanto ao João Miguel Tavares, sente-se 35. Está a tentar aldrabar na idade, João Miguel Tavares? Não, se não senti-me a 26. Não é por isso. Quero falar da polémica por causa do regresso, da data de regresso às 35 horas de trabalho na função pública. É porque este regresso às 35 horas, há uma coisa que eu não consigo perceber, talvez o Ricardo Araújo Pereira, como um bom homem de esquerda, me consiga elucidar, que é a esquerda combate a desigualdade, o que é ótimo, mas eu não percebo então como é que aceita esta franca desigualdade entre poder-se trabalhar 35 horas na função pública enquanto os privados têm de trabalhar 40. Isso é uma interpelação ao Ricardo? Mas se quiseres podes responder, não sei. Ou então podes entender como uma pergunta retórica que eu não quero que tu respondas. Mas eu tenho todo o prazer. Está bem. Atenção, não sou especialista em lei laboral nem neste tema em especial, mas Em que tema é que é especialista? Exatamente. Eu, se calhar, não devo dar a especificar quais são os temas em que eu não sou especialista, porque são realmente quase todos. Já temos pouco tempo. Exatamente. E são muitos. Mas qual é a questão? É os funcionários públicos... falar em igualdade e desigualdade em relação aos funcionários públicos, normalmente a desigualdade pende para o lado dos funcionários públicos. Em que sentido? No sentido em que têm sido pessoas Vão às todos para a quais... rua, desempregados, não é? Não, em relação às quais têm sido prometidas muitas coisas que depois não são cumpridas. São os únicos que têm um patrão que pode cortar-lhes o salário a seu belo prazer. Mas já não os pode despedir, Não não é? nos podes pedir. Também é uma vantagem. Não tem sido assim. Pois, não tem sido não assim. sei, dos 300 mil desempregados que acrescentaram, não sei quantos é que eram funcionários públicos. E quantos é que eram? Mas não foram despedidos os funcionários públicos? Não, que eu saiba. Eu acho que houve gente Não. que... Só gente que não tinha contrato com a função pública, estes sim. Esses são sempre os mesmos desgraçados. Claro, Claro. Pois, é isso mesmo. Mas isto tudo para dizer que, mais uma vez, eu disse aqui várias vezes que eu esperava que António Costa nos continuasse a mentir e a aldrabar, não sei se recordam, que já tinha aldrabado o eleitorado e depois o Presidente da República e depois enganou o Passos Coelho e agora a minha experiência é que ele enganasse também o PCP e o Bloco de Esquerda. Se ele não os engana, nós estamos extremados. Se António Costa vai começar a levar a sério aquilo que ele prometeu, isto vai outra vez tudo para o buraco. E esta história das 35 horas, acompanhada de uma conversa que é, esperem, isto só pode ser se for uma medida neutra em termos orçamentais. Quer dizer, só podem estar a gozar com a nossa cara. Mas como é que é possível ser neutro em termos orçamentais? Quer dizer, se as pessoas trabalhavam 40, passam para ser 35, o que o Estado não vai gastar mais? Como é possível não gastar mais?
E então, e eu trouxe de qualquer forma aqui este tema, não foi só para me indignar em relação a isto, o que já seria bom, mas também foi porque o Paulo Trigo Pereira, que é deputado independente e que foi um dos principais... Independente, eleito pelo PS e que foi PS. um dos responsáveis também que ajudou no programa de Mário Centeno, escreveu um artigo no Observador onde já mostra uma grande preocupação em relação àquilo que se está a passar. Aliás, o título em si já era logo sintomático, é que condições de governabilidade nesta legislatura. E ele falava que esperava que a base da governação fosse de facto o programa do PS. Porque o programa do PS já ele era bastante loony. Se ele de repente vai encostar mais à esquerda, aí daqui A nada... frase-chave desse temos a troika artigo outra vez a bater não à porta. deverá o PS cometer o mesmo erro do PSD de se deixar radicalizar fruto dos seus aliados preferenciais. Exatamente. Exatamente, porque quer dizer, qualquer pessoa de esquerda que ainda saiba que 2 mais 2 são 4, ainda há alguns, são poucos, mas há para aí 4 que sabem que 2 mais 2 são A 4. aritmética é de direita? A aritmética, infelizmente, tem sido de direita. Não tinha que ser. Mas então precisamos Mas de num mais país gente tão de direita extremado, num país tão da extremado como regulação este. bancária. Não, nós precisamos de Há pessoas... muita gente que não sabe 2 mais 2 são Nós 4. precisamos de pessoas de esquerda que sabem fazer contas. Ainda há algumas. Pá, por menos essas, por amor de Deus, levem-nas para o governo. Porque se isto começa a ser levado a sério, a levar a sério as promessas todas consecutivas e de repente este encostar à esquerda do programa eleitoral, porque de facto até agora se caiu algum muro de Berlim, foi todo em cima da cabeça dos socialistas, porque até agora, já passaram estes meses, Bloco de Esquerda e PCP estão de facto na posição em que sempre estiveram, nós temos aí realmente um 31. Não é 35, é 31. Os sindicatos da função pública, ao ameaçarem com uma greve geral, condicionaram as opções do PS nesta matéria, Ricardo Araújo Pereira? Não. Não? Acho que não, porque eu acho que até o... Já o tinham no papo. Não, o PS, eu acho que o Governo até não tem gerido mal essas relações com os sindicatos e tal. O que fica mais fácil quando se... Como é que se chama aquilo? Dialoga e tal. Quando se impõe uma coisa, é mais difícil. Finalmente, dialoga, ao não fim de contar com a... ao fim de tantos anos, temos de defender o governo num programa. Não. Já. Não. Finalmente. Nunca me verás a ver. Desculpa lá, isso que tu disseste agora só falta violinos. Eu acho melhor isto. O governo tem a noção precisa de que em algumas matérias atua para agradar aos sindicatos. Sabes a longo termo o que é que isso dá e o que é que isso deu, inclusivamente na história da esquerda. Vai depender até onde é que se vai, mas chama-se política, não é? Chama, Sai com daqui, certeza. chegar ali, Com certeza. Eu ao contrário do João Miguel, não. Buscar ali é que ainda não percebeste. Eu não- menos impor, melhor. Mas eu não ponho a questão Menos impuser. Mas eu não ponho a questão em termos de contas, eu ponho a questão em termos de para quem é que o governo está a governar. E governar para a CGTP pode garantir a sobrevivência, mas a certa altura vai ser um berbicacho. Mas atenção, Qual é, também já se governou para a CIP, se calhar agora é mesmo assim. Sim, está bem, mas qual é o maior nem- risco? nem- Vai rodando. nem uma coisa nem outra. Qual é o maior risco, Pedro Mexia, que o PS corre? O de se radicalizar para agradar à sua esquerda ou o de perder o apoio dessa esquerda? Não, é que, na verdade, as duas coisas podem acontecer, porque nós sabemos que o... Simultaneamente? Não, simultaneamente não, mas consecutivamente, porque sabemos que o PC está com muito má vontade neste acordo, não é? E, portanto, o PC, que na verdade o PC hoje é substancialmente a CGTP, isto é, a CGTP tem um peso muito importante no país, muito mais do que o próprio PCP, e a diferença entre uma coisa e outra não é assim muito nítida, não é? Vai conseguir o mais possível durante um tempo e depois vai saltar fora. E, portanto, o PS arrisca-se a dar coisas que não pensava dar, que não estavam no programa original, que orçamentalmente não são neutras, e depois, a meio da legislatura, o PC diz, já temos isto, obrigado. Sim, mas o António Costa também pode querer isso, não é? Que é, primeiro distribui as prebendas à espera de depois ir ganhar os votos. Mas, Ou seja, só se depois se vitimizar a meio, vejam lá o que estes senhores nos fizeram, queremos eleições. sabes bem quando? Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara 35. Vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se sente medíocre. Está numa crise de autoestima, Pedro Mexia? Não particularmente. Isto é muito telegráfico. Tem a ver com esta edição, estas várias. Quem leu Pedro Mexia sabe que ele tem sempre a autoestima ali a bater Sim, ferros no máximo. exatamente. A bombar. Sobre esta edição e as várias que se seguem, que já se anunciam, do Mein Kampf, O único livro de Hitler. do Hitler.
Porque é interessante, o livro agora que está no domínio público, tem havido edições, inclusive na Alemanha, o livro em alguns sítios era ou ainda é proibido, e de facto, quem já leu o livro, eu tive uma experiência particular de ter lido umas páginas, porque aquilo é impossível de ler, aquilo é... Em alemão, então? Não, eu li em espanhol. Aliás, pero em espanhol é mais alegre, é uma coisa mais... Milucha. Milucha. É logo uma coisa... Repara, parece um artista dos anos 60. E Milucha. Aquilo é um livro grotesco. E é muito pior proibir, dar uma aura de não se podem chegar a isto porque isto é perigoso, do que, de facto, deixar que as pessoas leiam o que é aquilo. Evidentemente que o nazismo não é uma coisa para rir e sabemos o que aconteceu no século XX e sabemos que ainda há pessoas que veneram esse tipo de ideologia. Mas ler aquele livro, ao contrário de outros livros que são perigosos, num certo sentido, eu não consigo imaginar ninguém ler aquilo e dizer isto é uma coisa bem argumentada, uma visão do mundo. Não, é publicá-lo, é deixar que as pessoas vejam, porque a liberdade, o Ricardo costuma dizer que a liberdade de expressão serve para sabermos onde estão os idiotas, não é? Exato. Muito útil. Só quando eles abrem a boca é que... E a publicação destes livros, como de outros, de extrema-direita, de extrema-esquerda, seja o que for, são ótimos para isso. Já adquiriu o seu exemplar, João Miguel Tavares? Eu por acaso já tinha, mas porque eu sou um grande admirador das antigas edições da Afrodite e dessa grande personagem que é o Fernando Ribeiro de Melo. E ele em 1976, depois de ter sido um grande resistente à ditadura, em 1976... Bom timing para publicar Adolf Hitler. Decidiu publicar o Mein Kampf. E eu já tinha essa edição. Mas o que é que já leu? Dito? Não, eu só tenho os livros, eu não os leio. É um bibliófilo. Vai ler a obra, o Ricardo? Eu também tenho a edição da Afrodite. Pronto, é só bibliófilo. A gente dá uma vista de olhos, não é? Mas eu sou contra livros proibidos. Eu continuo a achar que a resposta ao discurso ofensivo, ao discurso que não nos agrada, não é a proibição desse discurso, é mais discussão acerca dele. Em maio do ano passado, ainda naquela senda de coisas das quais temos vindo a falar, houve uma universidade nos Estados Unidos em que uma associação de estudantes resolveu fazer uma exposição sobre as microagressões a que os estudantes asiáticos são sujeitos. E eram frases do género: és chinês, deves ser muito bom a matemática. Eram coisas destas. Uma exposição sobre microagressões. A exposição sobre microagressões foi considerada uma microagressão. E, portanto, eles suprimiram a exposição. E é isso. Eu sou a favor. Eu acho que o discurso é a tal coisa. O discurso ofensivo não é para ser suprimido, é para ser discutido. É a altura dos ainda por cima, esta edição parece que academicamente tem uma série de notas, é uma edição anotada. Qual delas? Esta do Hitler, é do Mein Kampf. Alemã. Sim, alemã, exato, é uma edição anotada. 3, pelo menos. Uma Espero sábado, uma já saiu, outra seja vertida para cá. Decretos. O Pedro Mexia decreta consciência. Consciência, porque está sempre a dizer que certos assuntos são matéria de consciência. Uma consciência rápida? Muito rápida, porque Paula Teixeira da Cruz votou com a esquerda no Parlamento as alterações da lei do aborto, revertendo uma decisão do Governo da Assembleia anterior, e apanhou com um processo disciplinar por quebrar a disciplina de voto. Eu estou à vontade, não partilho das mesmas convicções que há nessa matéria, mas acho que é uma matéria típica de consciência, em que os deputados devem decidir de acordo com aquilo em que acreditam. É muito diferente das votações sobre orçamentos de Estado e com as emoções de confiança e de censura, e que se esteja sempre a dizer isso é um assunto de consciência, isso é um assunto de consciência, e se puna uma deputada que votou segundo a sua consciência, não faz sentido nenhum. O João Miguel Tavares decreta 11 mil milhões. 11 mil milhões, porque é o número a que o tal chegou, quando fez as contas, a quanto é que precisaríamos de financiamento, quanto o Estado português precisaria para cumprir o novo déficit, ou seja, o déficit mais alargadinho do Governo Socialista. E, portanto, é esse o valor. Quem anda a fazer contas diz que para compensar um investimento destes, teríamos que andar a crescer perto de 4% ao ano. Ou seja, isto tem tudo para correr mal. O Ricardo Araújo Pereira decreta descida. Decreta descida, só para alertar as pessoas, os gasolineiros, que o petróleo já não vale quase nada, pá. Todos os dias eu vejo nas notícias, o barril já não vale nada, está muito barato. E depois vou à bomba e a gasolina está na mesma.
E se calhar fica a nota. Começámos a comprar barris. Fica a nota, deem lá uma espreitadela a ver quanto é que custa o petróleo agora e atualizem os preços, porque isto não faz sentido, pá. Parece que a partir da próxima semana são menos 3 cêntimos. Bom, então está bem. Está concluída mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Gatunos.